A paz do Senhor, meus irmãos. Nos dias em que nós estamos vivendo, dias difíceis, o que é bíblico, e nós precisamos estar atentos a esse momento, porque é um momento de oportunidade que nós temos de nos aproximarmos mais de Deus, de buscarmos mais a presença do Senhor, de termos condições de verificar como nós estamos vivendo uma vida de cristão. Oportunidade é essa que a Bíblia nos mostra que os últimos tempos seriam assim mesmo. E o cristão tem que estar apercebido. E é você que vê este vídeo e que ainda não se decidiu a servir o Senhor Jesus, este é o momento para que nós possamos compreender que tudo neste mundo está no controle de Deus. Que nós possamos passar por essa turbulência, mas com o espírito fortalecido no Senhor, porque tudo é permissão de Deus. E nós devemos nos prepararmos, nós devemos conscientizarmos e viver uma vida cristocêntrica, porque sem Jesus não dá. Diante disso, nós não podemos parar a nossa vida espiritual. Devemos turbiná-la ou colocar um combustível a mais, orar mais, buscar mais, consagrar mais e clamarmos mais a Deus neste momento tão difícil. Mas o que me traz aqui nesse vídeo é acerca da lição número 12, que tem por data 22 de março de 2020, a lição bíblica que todos os domingos nós estudamos pela parte da manhã na nossa igreja, e por consequência do que está acontecendo ao redor do mundo, nós não podemos estar reunidos com os nossos irmãos, mas quem ama a palavra de Deus, em todo tempo ele está atento, em todo tempo ele busca, e não nada pode parar um adorador, como diz certa canção. Então a lição 12, ela fala sobre Jesus, o homem perfeito, né? A verdade bíblica da nossa revista diz assim: verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humana não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. O texto áureo, ele vai dizer assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse texto encontra-se em Lucas capítulo 2, do versículo 52. Então, a leitura bíblica em classe nossa está registrada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, do versículo 40 ao 52. Eu não vou ler aqui, mas você pode ler acompanhando aí na sua Bíblia. Mas vou tecer alguns comentários acerca do tema que nos é proposto nesta manhã, acerca de Jesus ser o homem perfeito. Na Bíblia Sagrada, nós temos 4 evangelhos. Esses evangelhos são escritos por homens de Deus. Então o Evangelho de Mateus, ele vai escrever
aos judeus. E ele vai apresentar Jesus como o Messias, o prometido. Já Marcos, ele vai escrever aos romanos. Ele apresenta Jesus como servo, mas um homem poderoso em ação. Já Lucas, ele vai escrever aos gregos, aos gentios. E ele vai apresentar Jesus como o homem perfeito. E esse é o nosso tema, falar de Jesus, o homem perfeito. João, ele vai escrever a todos os povos, apresentando Jesus como Deus. Então, meus irmãos, a lição de hoje, ela é propícia para os dias de hoje, não é verdade? Em que há muita insegurança da parte daqueles que não conhecem Deus, ou até de alguns cristãos mesmos que têm que fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Então, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela vai dizer o quanto à humanidade e à divindade do Senhor Jesus Cristo. Ela vai expressar que a Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. A Bíblia ensina isso. Então, em 1 João, no capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim: e todo o espírito que confessa que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Então Jesus veio. Jesus nasceu, né? Então a humanidade dele está juntamente unida com a divindade. Não há dissociação. Não tem como dizer que Jesus não veio se ele veio. É bem verdade que há muitos por aí, né, que não acreditam. Há muitas teorias, ideias e até heresias que não acreditam. E não acha que isso seja possível. Que Jesus veio como homem e teve que deixar o trono de glória. O evangelista João, quando ele quer apresentar Jesus como Deus, ele deixa isso bem claro. No capítulo 1 do seu evangelho, ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lá, ele estava lá, mas veja bem. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aí ele vai dizer que teve um precursor, alguém que veio na frente para anunciar isso, para mostrar o caminho que viria, o Messias ia nascer. Então ele vai dizer no versículo 6, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Então o que João veio trazer? O anúncio da luz, que ia se cumprir daquilo que foi dito lá em Gênesis, quando Deus fala que da semente da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça da serpente. Então veja,
No versículo 8 ele vai dizer, não, João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João não era a luz, João Batista não era a luz, mas ele veio testificar, ele veio trazer o testemunho, ele veio dizer, olha, vai chegar um, vai nascer entre vocês, ele vai estar no vosso meio, e vocês precisam recebê-lo. Então no versículo 9 ele diz, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Jesus traz luz para a sua vida. Jesus traz luz para a nossa vida. Não dá para viver sem Jesus. Não tem como viver sem Jesus. É como respirar, é como alimentar, é como deitar e dormir. Você não consegue viver sem essas coisas. E sem Jesus também não dá para viver. Meu irmão, se você não decidiu ainda, decida por Jesus. Não é religião, não. É Jesus, é dizer, Jesus, entra na minha vida, governa a minha vida. É a luz que vai te tirar das trevas. Então, é a luz verdadeira. No versículo 10 ele diz assim, estava no mundo. Jesus esteve aqui, irmão. E o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. O que ele fez, depois ele veio aqui e se esvaziou, como Filipenses vai dizer no capítulo 2, que ele se esvaziou por completo, se tornou como nós. Mas o que era dele, o que foi feito por ele, que sem ele nada poderia ser feito, se fez, chegando aqui ninguém o recebeu. No versículo 12 ele vai dizer, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja a importância desse versículo. A todos quanto, ou seja, a oportunidade, a porta, a solução é Jesus. Ainda está aberta. E você tem essa oportunidade hoje nesses tempos difíceis. Você pensa que para ficar em casa como nós estamos ficando, é produto do acaso, é fruto do acaso? Não, é propósito de Deus. Se você não o tem, é tempo de reflexão. Veja, até dias atrás, todo mundo vivia a sua vida normalmente. Vivia a sua vida, o cotidiano corriqueiro. Levantava, dormia, trabalhava, voltava, ia, voltava, fazia festa, casava, isso, jogava, fazia não sei o quê. Até que uma pequena coisa, uma partícula pequenininha se instalou, se alojou no ar. Uma coisa tão pequena que chega a ser invisível, que ninguém sabe a proporção que isso vai levar se nós não tomarmos os cuidados necessários. E daqui a pouco, essa coisa tão pequena, invisível, põe o mundo para o mundo todo. Tempo de reflexão. Tempo de aceitar Jesus. Tempo de viver uma vida, você que já é cristão, uma vida verdadeira de transformação pelo Evangelho. Porque muito em breve, Jesus está voltando. Ele vai vir buscar os seus. E você precisa ir com Ele. Então no versículo 13, ele vai dizer, os quais não nasceram do sangue. Não é pelo ventre, é pela fé. Nem da vontade da carne. Não. O desejo não parte do homem. Nem da vontade do varão.
mas de Deus. Jesus, o verdadeiro homem perfeito, veio aqui nessa terra. Então a lição vai dizer isso. Jesus, o verdadeiro Deus, né? Na sua eternidade com o Pai, porque Ele estava lá. Os seus atributos, grandeza e perfeição. Ele é a fonte. Tudo vem dele. Sem Ele, nada pode ser feito. Jesus é a fonte. O que mais que Jesus é dentro dos seus atributos? Ele é imutável. Não tem variação. Ele é onipresente. Está disponível. Está do teu lado, só esperando você clamar. Ele é onisciente. Ele sabe o que você precisa. Por isso Ele nos colocou dentro da casa. E se nós formos observar, tinha muitas famílias que nem diálogo tinham e agora são obrigadas a ficar enclausurados. Né? Restabeleça os diálogos, a comunhão, a interação. Quantos pais e filhos já nem conversavam mais com seus familiares, hoje estão dentro de casa e precisam fazer isso, necessitam fazer isso. Tudo isso é providência de Deus, meu irmão. E você não pode perder uma oportunidade dessa. Então, os atributos do Senhor: onisciente, onipotente, não podemos ignorar isso, né? Não devemos. Ele se esvaziou por completo, mas não da sua divindade. Quando Jesus se esvazia por completo, Ele não perde a sua divindade, não deixa de ser Deus, mas Ele vai tão somente viver aqui na terra com seus atributos, com a sua humanidade, mas não deixou de ser Deus, não excluiu a sua divindade, ela não foi excluída. Então, enquanto homem, Jesus teve todo o desenvolvimento que qualquer ser humano tem. Ele alimentou, né? Teve a fase da inocência, a consciência, só que não tinha natureza pecaminosa, né? E enquanto homem, ele se submete a todas as limitações humanas. Jesus teve fome, teve sede, teve dor, teve angústia, tristeza, chorou, foi tentado, morreu, ressuscitou e foi sujeito ao tempo. Tudo isso. Então ele veio como homem e perfeito, sem pecado, mas viveu tudo aquilo que nós vivemos. Você está angustiado aí? Você está triste aí? Porque está acontecendo isso? Jesus passou pela tristeza também, pela angústia. Chorou como homem. Então não tem como nós dizermos que Jesus não veio. Ele é uma realidade na nossa vida. Veio nos resgatar. Era o plano de Deus. Porque Deus não ia mentir. Deus ia fazer uma promessa: da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça da serpente. Você acha que a promessa de Deus ia cair por terra? Deus não mente, Deus é imutável. E o que Ele fala acontece, as promessas deles acontecem. Então, Jesus nunca deixou de ser Deus. Embora esteve aqui na terra, nasceu, nunca deixou de ser Deus. No tópico 3, ele vai falar que Jesus é um homem perfeito. Por que perfeito? Porque nunca pecou. Tinha as suas qualidades. Ele vai dizer que ele é humilde e manso. Perfeição, irmão. São qualidades que o cristão vai conquistando na sua caminhada. Quando nós chegamos, aceitamos Jesus, nós somos de um jeito. Mas depois,
Espírito Santo de Deus vai trabalhando, a palavra vai trabalhando e nós vamos sendo transformados. Jesus foi um homem perfeito por quê? Porque fez a vontade do Pai. Ele não fez a vontade dele. Nos momentos mais difíceis, como no Getsemane, ele falou: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas faça a tua vontade, Senhor. Meu Deus, mas não a minha. Aflição, angústia. Chegou no seu suor a sair gotículas de sangue. Então veja, ele fazia a vontade do Pai. Humilde, manso. Foi servo o tempo todo. Não veio para servir. Ou melhor, não veio para ser servido. Veio para servir, para ser servo. E quantos querem ser servidos nos dias de hoje? Né? Teve íntima comunhão com Deus, com o Pai, até atingir a glorificação. Então, fica essa porção da lição para você.